Olá pessoas, bem-vindo mais uma vez no canal. Prazer, Rodrigo D'Angelo para quem não me conhece, professor, engenheiro, e aí me aventurando na cozinha aí com essas receitas fáceis, práticas e deliciosas. Hoje a gente vai fazer a receita de tortinha de maçã. Então a gente vai usar esse pacote de massa folhada, que já é a massa pronta, né, mais fácil de trabalhar. E a gente vai fazer uma geleia, vamos falar assim, obviamente de maçã. Aqui eu vou usar 3 maçãs, uma xícara de açúcar, uma xícara de água, meio limão ou um limão espremido, é mais para não deixar a maçã tão escura. E aí a gente vai, picar essa maçã, colocar com açúcar, água e limão numa panela e deixar cozinhando em fogo baixo até começar a meio que desmanchar a maçã e acabar engrossando aí a nossa geleia. Pode colocar um pouquinho de canela também para dar um gostinho, só uma pitadinha. E depois que essa geleia estiver pronta, a gente vai deixar ela esfriar bem para conseguir trabalhar com a massa folhada. E aí, com essa geleia pronta, a gente vai pegar a massa folhada e colocar numa assadeira, aquelas de fazer cupcake, etc. Pode usar aquelas forminhas de silicone também para conseguir moldar a massa, fica mais fácil. Ou se quiser tentar fazer ela com a folha da massa, rechear e dobrar ela ao meio e apertar a borda também dá, mas você pode moldar ela aí nessas forminhas de silicone. Então vamos fazer a geleia, deixar esfriar e depois começa a trabalhar com a massa. Maçã picada com açúcar, água, um pouquinho de canela. Você pode deixar a maçã inclusive com a casca. Você vai deixar cozinhar bem, para ela meio que desmanchar, derreter. Eu cortei em pedaços até que meio grandes para também não ficar tão pequeno depois na hora que tiver a geleia pronta para fazer o recheio. Então a gente sente bem aí a maçã na hora que tiver com nossas tortinhas prontas. Agora é deixar cozinhando em fogo baixo. A geleia já está engrossando, as maçãs estão ficando já um pouco mais mole. E é o tempo de elas ficarem bem mais moles, engrossar mais esse caldo. E aí pode desligar o fogo, em fogo baixo, e deixar esfriar bem para depois conseguir rechear a massa folhada. A geleia ficou uns 40 minutos em fogo baixo. Já está bem encorpada, os pedaços grandes de maçã, então para dar o sabor mesmo, você sentir a maçã no meio do recheio. E agora é deixar esfriar bem para conseguir montar aí as nossas tortinhas. Agora eu vou passar um pouco de margarina nessas forminhas de silicone. Eu estou usando uma assadeira embaixo só para facilitar e moldar melhor a massa. Então eu vou passar um pouquinho de margarina só para não grudar e facilitar depois para desenformar. Vou colocar essa massa folhada na forminha, rechear com a geleia de maçã e depois a massa aqui eu vou dobrar, fazer meio que como se fosse uma trouxinha, vai virar uma tortinha aí já fechada. E depois levar para assar por cerca de 40 minutos em fogo baixo. Ao colocar a massa com auxílio de um garfo, faça uns furinhos no fundo só para ela não subir tanto na parte de baixo. Agora eu vou colocar um pouco da geleia e essa borda aqui eu vou dobrar justamente para fechar a minha tortinha. Aí a massa já recheada e já fechada. Deixando dessa maneira já é o suficiente para o vapor sair e para a massa ficar depois toda folhada na hora que estiver assando. Nesse meio tempo eu já estou pré-aquecendo o forno a 180 graus também para ganhar tempo. Depois de rechear a massa folhada com a geleia de maçã, você pode retornar essa massa, do jeito que está aqui nas forminhas, na geladeira e deixar por uma meia hora. E aí depois, com a massa gelada, você leva para assar por essa meia hora, 40 minutos, em fogo baixo, 180 graus, com o forno pré-aquecido. E aí você também vai acompanhando o ponto que a massa já está assada. Então é mais ou menos esse tempo, que obviamente depende de forno para forno. Depois de deixar 40 minutos assando em 180 graus, já está pronto aí as nossas tortinhas de maçã. Agora é deixar esfriar, depois de frio você consegue desenformar facilmente e está pronta para o consumo. Na hora do consumo você pode colocar no micro-ondas uns 10 segundos só para deixar ela um pouquinho morna, que aí fica mais saborosa. Tá aí, ó, prontinha. Vou desenformar aqui e aproveitar. Bom apetite, pessoal. Aproveitem. Perfeita. Massa bem folhadinha, bem crocante. Deu até acho que para escutar o barulho na hora de cortar. E ó, bem recheada.